Bom dia, pessoal. Hoje são 19 de abril de 2020. Eu sou Ramires Fonseca e vim aqui, em primeiro lugar, pedir desculpas, pelo problema técnico que ocorreu ontem na transmissão da live que nós íamos finalizar, eu e Miliane. E em segundo lugar, queria colocar aqui para vocês que a gente, de certa forma, vai preencher essa lacuna de uma outra maneira, utilizando outro artefato tecnológico, que é somente o áudio do que eu iria falar, do que eu iria colocar para a gente refletirmos, sobre a pandemia e a existência, Então, assim, na verdade, eu preparei um material para dialogar, entrar em contato com vocês a partir também de perguntas, de colocações. Então, tinha uma perspectiva muito mais de conversação do que uma exposição de algumas ideias, entende? Só que, diante do problema técnico, você perde essas características. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar dois posicionamentos, duas perspectivas a partir da filosofia, para a gente pensar essa existência dentro dessa perspectiva da crise sanitária que está ocorrendo no mundo, especificamente aqui no Brasil, ok? Então, eu havia começado ontem, falando que a existência é um assunto que perpassa toda a história da filosofia, desde os gregos antigos até a perspectiva mais contemporânea, É um traço, na verdade, que provoca muitas discussões, muitas problematizações e principalmente um estranhamento, porque o pensar filosófico, um dos elementos é o estranhamento, esse estranhamento com algo que nos é apresentado ou que nos é afetado de certa maneira forte, que diz respeito à existência, ou seja, algo que pode ser simples, mas que tem uma potência de provocar um exercício de pensamento. Então, nessa perspectiva, o pensador de uma conotação filosófica, ele está sempre olhando para as coisas e tentando encontrar ou buscando algo que possa servir de uma reflexão mais ampla, uma reflexão maior nesse sentido. Então, a existência, como eu falei anteriormente, ela é uma categoria, uma temática forte na história da filosofia. E aí eu queria começar falando exatamente dessa perspectiva que a filosofia, no início, ela tem um conteúdo. Ela já existe na primeira, vamos chamar assim, na primeira perspectiva de alguns filósofos, chamados de pré-socráticos, ou os filósofos originais, tinha um conteúdo. E qual era esse conteúdo da filosofia? A cosmologia. E o que é cosmologia? Cosmo vem de ordem do mundo, uma certa organização cosmos. Logia é um discurso racional que tem a ver com conhecimento e que tem a ver com logos no sentido de discursividade, de você apresentar de maneira racionalmente um problema. Então, cosmologia significa exatamente isso, a perspectiva de entender aquele mundo, aquela natureza, aquele cosmo, aquele universo que está fora de mim, ou seja, que está na minha perspectiva, não subjetiva, não interior, mas fora. Então, essa preocupação sempre
causou impacto nos filósofos. Por que eu estou falando isso? Porque mais um pouco à frente você vai ter o surgimento de um rapaz chamado Platão, um filósofo chamado Platão, um grande pensador, um cara assim que é como se fosse um divisor de águas. Sim, ele foi aluno de Sócrates. O Sócrates tem uma perspectiva também de divisão da história da filosofia, mas muito mais ligado, muito mais envolvido com questões, vamos chamar de uma filosofia antropológica, muito mais ligado ao ser humano, a gente, né, as pessoas. Como nós sabemos, Sócrates era um cara que vivia pelas ruas de Atenas conversando com todos acerca de diversos assuntos, ou seja, o ser humano, a pessoa e o que pensa essa pessoa foram os elementos, na verdade, mais importantes de uma reflexão filosófica do Sócrates. O Platão, claro que ele segue essa perspectiva, tanto é que a maior parte dos personagens dos livros de Platão, os grandes especialistas dizem que aquele personagem é Sócrates, na verdade, né? Porque Sócrates foi o professor dele, então essa memória do mestre sempre ficou e foi registrada também nos livros, segundo os especialistas, né? Mas Platão também ampliou um pouco mais essa visão. E ele falou muito sobre lógica, sobre política, sobre estética, sobre linguagem principalmente, né? Sobre amor. Tem um famoso o diálogo de Platão, o banquete, né? É interessantíssimo a gente conhecer um pouco mais sobre o amor, a paixão. Platão, nesse sentido, é uma plataforma assim fantástica para se pensar a filosofia, né? E Platão também, que é o nosso caso aqui, ele desenvolveu um raciocínio de que esse mundo que está fora e essa capacidade do ser humano de conhecer esse mundo fora, ela tinha um caminho, ela tinha um percurso de subida, ou seja, você inicia com vamos chamar assim, um contato empírico, um contato com a multiplicidade dos corpos, para você ascender e chegar a um conhecimento seguro e verdadeiro, né? Que ele chamaria de eidos, essa forma perfeita, né? Esse conhecimento puro, né? Que ele, em certo sentido, vai denominar essa estrutura de uma essência. Daí o Platão coloca a essencialidade como característica principal, né, de uma certa verdade. Uma verdade, inclusive, absoluta. Você só pode chegar a uma verdade existencial, inclusive, se você tocar na essência. Mas o que é mesmo a essência, né? A essência é algo que compõe uma coisa, né, imutável. É uma característica central de algo, de uma pessoa, né? É uma substância. Quem nunca ouviu, não, mas aquela pessoa fez aquilo ali, mas a essência dela é uma essência boa, né? Aquela pessoa tem uma essência legal, eu confio nela, né? Então é como se tivesse algo na pessoa de uma característica, de um traço central. Então essa pessoa, como se não só a pessoa, mas você também, para construir um conhecimento, você precisa chegar primeiro à essência, né? O que é que nós fazemos, né? De grosso modo, no mundo ocidental, não. Você tem que procurar o caminho da essência para chegar àquele conhecimento. Quais são as causas? Onde é que está o ser, né, daquela coisa, né? Qual é a essencialidade? O que é que define aquela coisa ali? Então, a pergunta que cabe aí nessa perspectiva, o que é alguma coisa, né? O que é alguma coisa? Então, quando você tem essa pergunta, o que é, você vai em busca de desvelar o que é aquilo. Esse desvelamento, na verdade, é a busca da essência, né? E o Platão acha que isso, em termos humanos, é inato.
nós já nascemos com uma essência. Claro, nós não vamos discutir aqui a perspectiva fisiológica, né? Claro, você traz todas as características biológicas da sua família, né? Seu pai, de sua mãe, né? Sua avó, evidente. Mas ele vai dizer mais que isso. Ele vai dizer que, além disso, dessa perspectiva física, né? Você traz uma essência, algo, um traço que vai caracterizar durante todo o resto da sua vida, toda a sua trajetória, né? Bom, não é à toa que o Descartes, o René Descartes, já no início da modernidade, vai absorver esse pensamento e fazer aquela velha divisão entre corpo e alma, pensamento, espírito, o que você quiser chamar. Há uma divisão, né? E essa divisão, ela percorre todos os campos, né, do conhecimento, que a gente vai ver teoria e prática, né, pensamento e ação. Há sempre um movimento dicotômico, né, nessa maneira, nesse modo de existir no mundo. Isso é característica, surge exatamente lá, nessa matriz grega. Claro, a gente não pode deixar de esquecer que na Grécia Antiga é uma matriz ocidental, né? É uma certa síntese de um pensamento racionalizante nesse sentido, né? Que vai ganhar consistência, principalmente com os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Essa tríade grega. Mas ocorre em África, na Ásia, elaborações de pensamento muito ricas, muito fecundas, que é desprezado em certo sentido, ou em todo o sentido, né, pelo mundo chamado ocidental. Porque aí é outra história, né, esse menosprezo por um tipo de organização pensativa, né, vindo de outro lugar, né? Nós podemos pensar aqui nos povos indígenas, né? Que tem uma relação, por exemplo, com a natureza muito mais respeitosa, muito mais rica, muito mais saudável do que a nossa, né? Então, a maneira de pensar do homem urbano hoje, chamado de ocidental, é essa maneira ainda grega de divisão entre uma perspectiva de ação no corpo ou uma matéria, né? E uma essência, um pensamento, um espírito. Não é à toa que determinadas perspectivas da cristandade absorve também essa ideia platônica. Essa ideia platônica é um modelo, é um referencial, é uma identidade. Sim, uma identidade. Você tem uma unidade, porque o ser humano, em certo sentido, penso eu, ele está sempre em busca de uma unidade, né? A unidade no sentido de resolver o problema a partir de um ponto, a partir de uma perspectiva, né? Qual é a solução do problema? E você acaba perdendo a perspectiva do processo, né? Perspectiva do contingente, né? Do acessório, que é muito importante a gente valorizar, que, a meu ver também, esse mundo da contingência, ele é muito mais rico, o processo, do que você pensar apenas na perspectiva do produto, do resultado. Bom, voltando um pouco aqui ao nosso esquema, né? Nesse sentido, você tem uma essência, né? Bom, aí vou dar um pulo e chegar na filosofia contemporânea a partir do Jean-Paul Sartre, especificamente, né? Do existencialismo de matriz francesa. Claro, é outra plataforma. O existencialismo, de certa maneira, reconhece a grande importância de Platão, né, para a história da filosofia, para toda aquela perspectiva de pensamento acerca da condição humana, acerca do mundo. É importante Platão. Só que ele vai colocar uma outra dose
vamos dizer, outra cifra pensante. Ele vai dizer que a existência humana, ela é anterior à essência. Não podemos pensar numa essência sem existirmos. Ou seja, o homem é lançado no mundo, né? Nós não escolhemos a família, a cultura, a cor de pele. Nós somos lançados no mundo, né? Minha mãe não me perguntou qual é o seu nome, que é Ramírez. Não, ela foi e colocou, entendeu? Então, assim, o Sartre vai pegar essa perspectiva e dizer que o homem, ele surge e se define no processo. Não é, em certo sentido, que ele negue totalmente a essência, mas ele vai dizer que a essência não é inata. A essencialidade ou as forças, né? Eu gosto mais da palavra forças, que compõem esse homem, ela se dá no processo. Não dá para você perceber anteriormente o ser, né? A perspectiva de um traço marcante, sem conhecer o processo, sem conhecer os modos, né, existenciais daquela pessoa. Como é que eu vou conhecer Marta, no sentido da sua essencialidade, na perspectiva de Platão, se eu não sei os processos, né, que condicionam ela e a maneira dela responder esses modos, né? Quer dizer, a maneira dela estar no mundo, nas várias contingências, é que vai mostrar para o outro o que é, quem é Marta. O que é que estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o Sartre, em certo sentido, ele coloca muito mais peso, né, na existência do que na própria essência. Ou seja, o modo de ser do ser humano é construído. A existência é uma construção. Então, se é uma construção de escolhas, né? Isso a gente está falando em quê? Em liberdade. O Sartre tem uma expressão que se tornou bastante famosa, né? O homem está condenado a ser livre, né? O que é isso que ele está querendo dizer, né? Nós sabemos que a liberdade não é total, a liberdade é condicionada. Mas ele vai dizer uma coisa interessantíssima, que mesmo nesse condicionamento, nessa limitação, você tem condições, dentro dessas circunstâncias, de escolher, de fazer algo, mesmo que seja mínimo, mesmo que seja no limite da condição humana, né? Por quê? Porque a questão da liberdade é muito complexa, é muito difícil. E a gente não pode esquecer que todo o existencialismo, nesse sentido, ele valoriza muito o indivíduo, não a individualidade nesse sentido do capitalismo duro, né? Mas a individualidade no sentido de que você pode fazer escolhas a partir de uma perspectiva apenas sua. Bom, esse apenas a gente tem que qualificar no sentido de que eu me constituo enquanto indivíduo a partir da minha relação com o outro em situação. Por isso que é processo. Por isso que é processo, nesse sentido, vai dizer o Sartre. Então, nesse sentido, se você tem essa responsabilidade a partir das escolhas, não há como desatrelar a liberdade da responsabilidade, né? Agora, não aquela responsabilidade no sentido de que você tem que resolver problemas dos outros. Não, porque cada um sabe, né, quais são os seus problemas. Cada um sabe, né? É aquela coisa que o poeta sempre diz, de a dor e a delícia, né, de ser o que é. Me parece que seja o grande poeta de Santa Amaro, o Caetano Veloso, né?
Então, a responsabilidade é no sentido existencial. E é exatamente o que nós, de certa maneira, perdemos na sociedade contemporânea. As pessoas não têm mais responsabilidade pelas outras. Você vê um exemplo rapidamente, os nossos dirigentes aqui no Brasil dizem que fazem política, mas, a meu ver, não é política no sentido amplo, é politicagem, né? Não há uma preocupação intrínseca naquela ação política. Há um movimento de manutenção que vai das próximas eleições, da relação do poder, né, do reconhecimento. Tanto é que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E nesse sentido, eu acho que o grupo ele vai tocar nesse assunto nos outros encontros, né? Essas desigualdades, tanto na perspectiva econômica, cultural, né? Bom, então, retornando aqui ao nosso esquema, o Sartre vai pensar nessa perspectiva, né? A existência é uma construção. E se é uma construção, eu não posso negar que essa construção é atravessada por processos. E esses processos, são neles que nós mostramos todo o nosso perfil enquanto indivíduo. Bom, então até aqui eu caracterizei de certo sentido, né, bem grosso modo, a perspectiva da essência e uma perspectiva da existência, principalmente a partir do Sartre, né? E aí, o que é a pandemia, na verdade, né? A pandemia que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo, né? Esse grau de letalidade que provocado por esse vírus, né? É exatamente um corte absoluto no processo existencial. Porque nós estamos uma certa... a morte nos ronda de maneira bem forte. Forte no sentido porque você desconhece uma solução, nós não temos fármacos ainda, não temos vacina comprovadamente a partir do discurso científico, e nós não temos uma perspectiva assim de frear isso, de parar isso, a partir exatamente de determinadas decisões que vêm de um poder constituído público, mas que tenha uma certa ressonância em 100% da sociedade. Você não consegue isso nem na Alemanha, nem na Coreia do Sul. Claro que você se aproxima bem mais do 100% na Alemanha, na Holanda, na Coreia do Sul, do que em países que não têm uma infraestrutura, né? Não tem uma infraestrutura que eu falo no sentido de dar condições àquelas pessoas a ficarem no isolamento social. Pense aí na periferia da Paraíba ou na periferia do Rio Grande do Sul, né? Como é que você vai, né, colocar para as pessoas que você não pode sair de casa, mas você não dá as condições mínimas para aquelas pessoas não saírem de casa? Esse auxílio, né, de R$600, que foi proposto de R$200, né, aumentou-se para 600, ele é muito pequeno para as pessoas utilizarem, entendeu? As pessoas precisam comer, precisam se vestir, tem as pessoas que têm criança, você tem toda uma estrutura própria do sistema capitalista que faz com que o dinheiro resolva aquela situação imediata, né? Então, se você não dá as condições mínimas para essas pessoas, elas ficam impedidas, né, de vivenciar um certo modo, né? E aí esse modo, o que é que causa? Causa uma certa angústia, né? Que é, na verdade, o represamento de uma liberdade, como eu falei, condicionada, mas ainda é a sua liberdade, a sua possibilidade de escolha. Você fica restrito.
E aí, nessa restrição, há um aumento considerável dos mecanismos, dos aparatos tecnológicos, né? E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? Utilizando esses artefatos tecnológicos exatamente para me comunicar com o outro. Então, a pandemia, nesse sentido, ela traz uma perda, né, absoluta, no sentido de que essa existência ela fica meio que refém, né? O processo ele diminui de ritmo, e quando o ser humano ele diminui de ritmo existencial, ele aí causa várias questões, né? Uma delas, como eu disse, é essa angústia, né? Por quê? Porque essa perspectiva da morte está próxima. E como nós sabemos que a morte na cultura sul-americana, principalmente, no Brasil especificamente também, ela é pouco trabalhada, ela é pouco discutida. Então, a perda nos causa nos causa com tamanha força uma ausência de um ente querido, já que a gente não trabalhou o que seria a morte, muito grande, né? As pessoas ficam muito debilitadas. Eu não estou dizendo aqui que nós não deixemos de vivenciar o luto. Eu acho que o luto é importante. Mas essa força que a morte causa no outro tem muito do elemento da ausência de se discutir morte. Eu sou a favor que nos cursos de ensino médio, graduação, principalmente nas áreas de humanas, se discuta a morte. A morte como perspectiva da vida. Porque nós somos finitos, né? Então há um percurso, há um modo experiencial de estar no mundo que é finito. Então, assim, se você for pensar na perspectiva mais ampliada, né, que me parece que Miliane tocou ali no início, uma questão mais da infinitude, né, dessa perspectiva do universo, a morte seria como uma integração à infinitude do universo. Se você faz parte, né, quando você morre, agora sim você está integrado no universo. Mas pensar isso causa sorrisos, causa... os caras ficam me dizendo que quando eu morrer eu vou me integrar. Não, eu adoro a vida. Acho massa a vida, né? Pode dizer uma pessoa. Mas a vida potencializada, sem a perspectiva da morte, é uma vida que falta uma reflexão aí, não? Então, assim, eu acho que, grosso modo, eu coloco aí duas perspectivas, né, para a gente finalizar. E aí, como eu sou muito envolvido com o feedback do outro, na resposta, o que pensou, não concordou, minhas considerações, né? Mostrar uma forma de pensar diferente da minha, isso me contribui muito, né, para a minha perspectiva de construção de conhecimento, né? Ou seja, eu sou um agente dialógico, no sentido freiriano também. Então, o que eu queria dizer, assim, de maneira bem panorâmica mesmo, eu acredito que um dia nós vamos ter uma oportunidade de né, ampliar, criar uma coisa mais densa nesse percurso que eu coloquei aqui. E queria, para finalizar também, indicar, na verdade, dois livros, né, e um vídeo. A gente sempre, quando expõe alguma coisa, né, assim, presencialmente, a gente coloca as referências, né? Então, as minhas referências, né, em certo sentido, é um livrinho que foi uma conferência, né, em 1946 do Jean-Paul Sartre, chamado O Existencialismo é Humanismo. Fantástico, assim, fantástico, porque o Sartre tem uma perspectiva do ateísmo, né? Ele não nega isso,
Mas ele vai dizer que esse ateísmo é altamente humano, é uma valorização do outro na sua potencialidade. Nesse livrinho, O Existencialismo é Humanismo, Jean-Paul Sartre. E um outro que é mais famoso dele, que é interessante também, que é um trabalho teórico fundamental para se pensar a filosofia contemporânea, que é O Ser e o Nada, né? Ensaio de Ontologia Fenomenológica, que é o subtítulo, né? São esses dois livros e também um vídeo fantástico, muito bom. O professor Franklin Leopoldo de Silva é um senhor assim, com uma inteligência fantástica, um professor. Eu acho que ele já está aposentado da USP, mas sempre está fazendo palestra. E esse vídeo é um pouquinho antigo, mas assim, de uma coerência, de uma simplicidade, de um aprofundamento incrível. Se chama Sartre e o Existencialismo, né? Do professor Franklin Leopoldo de Silva, que é um professor aposentado da USP. Bom, eu acho que é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu agradeço, peço desculpas novamente. E, assim, digo que essa experiência, né? Essa exposição, na verdade, eu acho que o Larossa diz muito bem isso, né? Quando você se expõe, quando você é afetado, quando você cai num certo local que você não tinha planejado, pensado a priori, é aí que se dá a experiência, né? A força da experiência é quando lhe marca, entendeu? Então, um abraço para vocês. Estamos aí. E qualquer coisa, Miliane, tem o meu contato. Quem desejar, né, conversar mais um pouco, a gente está sempre disponível. Um abraço, pessoal.